Agora é hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar de eleições nos Estados Unidos, que acontecem na próxima semana, na próxima terça-feira. Eu converso com Cirine Ferreira Leite, que é especialista em relações internacionais. Professor, boa noite. Boa noite, um grande prazer estar com você aqui, Denise. Bom, estamos perto das eleições e são só dúvidas, não é? Tem uma margem boa para Biden nas pesquisas. Agora, nos Estados Unidos, diferente do que acontece aqui no Brasil, não dá para confiar muito naquelas últimas pesquisas próximas mesmo das eleições, porque tem colégio eleitoral, tem toda uma diferença, não é? Isso, a gente tem que olhar especialmente para as pesquisas nos estados chamados pendulares. É ali que vai se decidir a eleição. Porque existem estados que historicamente votam no candidato republicano, seja ele qual for, e especificamente também no candidato democrata. Por exemplo, a Califórnia sempre vota nos democratas, né? O Texas tem historicamente votado nos republicanos. Esses estados, eles têm um peso muito pequeno. Então, a eleição se decide mesmo, por exemplo, na Pensilvânia, na própria Flórida. Então, é mais importante do que olhar para a pesquisa nacional, porque o candidato que tiver a maioria dos votos necessariamente não vai levar. Vai levar aquele que tiver a maioria no colégio, né? No colégio eleitoral. E nesse aspecto a eleição está muito acirrada. Não dá para dizer que o Biden já pode preparar a faixa. Está muito apertado. Em estados importantes que ele tinha uma folga, por exemplo, como a Pensilvânia, o Trump vem crescendo. E eles estão se esforçando exatamente nesses estados que não têm aquela convicção tradicional nesses últimos dias fazendo a campanha. Agora, tem a questão da representatividade, né? Na eleição anterior, se contava com a vitória de Hillary, ela teve maior parte da votação da população e Trump acabou ganhando. Não tem um problema de representatividade nisso? Tem. Mais recentemente, esse cenário começa com Al Gore, que também teve maior votação na urna, mas perdeu no cômputo com aquelas eleições complicadíssimas, especialmente na Flórida. Há um esforço de parte de segmentos da sociedade americana de mudar esse sistema. Acho muito difícil, porque esse sistema, inclusive, ele consolidou interesses, notoriamente, dos dois partidos majoritários. Mas há um aspecto difícil de nós que estamos fora desse universo entender que o candidato que tem o maior número de votos não vai ocupar o cargo de presidente. Essa é uma herança do modelo de Constituição americana dos chamados pais fundadores, não é? Em que você tem uma preocupação muito grande com o federalismo e com uma certa divisão equânime, distribuição do poder, mas que compromete, na nossa ótica, a própria legitimidade do processo. Agora, outra coisa que chama muita atenção pela diferença do nosso sistema é essa votação absurda antecipada, né, que a gente não sabe se seria referente a qual candidato, quem estaria motivando mais essa votação, não é? Denise, você tocou no ponto principal, esse é o ponto fora da curva. Nunca na história dos Estados Unidos a gente teve algo parecido. Para se ter uma ideia, hoje a gente viu aqui no nosso jornal da Gazeta, nós já temos mais de 80 milhões de votos. É bem provável que o presidente já tenha sido eleito com essa numeração, né? com essa quantidade de votos. Na eleição passada, 2016, foram 130 milhões de votos. Bom, temos aí já no total. Já temos aí uma convicção de que o comparecimento às urnas será bem maior do que 2016. Um ponto para Biden. É bem provável que esse eleitor que está saindo para votar seja um eleitor de Biden. Numa proporção, provavelmente de cada 10 desses eleitores, 7 são eleitores de Biden. Essa não é uma boa notícia para Trump, tá? Mas isso também traz um grau de imprevisibilidade do resultado. Inclusive também abala a própria pesquisa. Até que ponto as pesquisas estão pegando esse fenômeno? Em 2016 o fenômeno era aquele eleitor silencioso que dizia que ia votar em Hillary e acabou votando em Trump. Esse fenômeno praticamente desapareceu. Não existe uma inibição hoje para dizer que vai votar no Trump. Mas você tem esse fato novo desse comparecimento maciço, inclusive em estados que tradicionalmente o comparecimento é pequeno, como o Texas. Então, isso traz um grau de imprevisibilidade, uma variável nova
que cria um grande suspense, aquele filme que só vai se desencadear mesmo o final, tá, na última sequência, o que aumenta aquilo que você falou dos pontos de interrogação de uma eleição que tudo indica historicamente nova. Agora, não sabendo quem pode ganhar e qual seria a maior probabilidade, que diferença faria Trump ou Biden em termos de relações globais? O Trump teve guerra comercial com a China, tem uma série de desavenças, tem avanços também em acordos de paz. E em relação ao Brasil? Excelente pergunta. Essa é a pergunta que mais nos interessa, né, encontrar uma resposta. Há claramente diferenças entre Trump e Biden. Diferenças que foram colocadas, inclusive, em 2 debates. Um debate nós tivemos acesso, aquele primeiro debate caótico, em que o Biden falou, inclusive, do Brasil, de fornecer um empréstimo para o Brasil. E num debate mais interno ali nos Estados Unidos, em emissoras diferentes, o Biden voltou a falar nesse sistema. Então, o ponto crucial de uma ruptura Biden-Trump em relação ao Brasil é a questão ambiental e a questão da sustentabilidade. Tá? Com certeza o Biden vai ser muito mais duro, né, em o Brasil levar a cabo políticas mais efetivas em relação às queimadas, notoriamente no Pantanal e na Amazônia. Eu acho que essa é a grande diferença. Agora, Trump também tem uma posição contra organismos internacionais. Tem. O Trump segue uma linha mais isolacionista. Então, qual foi a estratégia do governo brasileiro? Tentar buscar, né, aquilo que a gente chama em relações internacionais, um alinhamento automático. Eu penso que essa estratégia é uma estratégia equivocada. Nós devemos ter a autonomia, nós somos uma potência média do sistema internacional. Tá? Então, portanto, nós também temos poder de barganha. Nesse aspecto, provavelmente, uma vitória de Biden vai exigir uma redefinição da nossa estratégia de política externa. Que seja uma política externa em busca de parceria, de cooperação. Estados Unidos é um parceiro comercial fundamental para o Brasil. Tá? Hoje, a taxa cambial é altamente favorável às nossas exportações. Né? Então, portanto, redefinir uma política externa em que nós tenhamos mais autonomia, sejamos mais contundentes na defesa da nossa política externa como fronteira, não ideológica, mas como fronteira do desenvolvimento. Né? De nós libertarmos das amarras do subdesenvolvimento econômico e social. E o alinhamento direto do governo brasileiro a Trump não trouxe tantos benefícios como se poderia imaginar. Inclusive, recentemente, nós tivemos restrições comerciais e taxações relevantes. Denise, olhando historicamente, nunca, todas as vezes que o Brasil fez esse alinhamento automático, exceto durante o governo Vargas, em que conquistamos, por exemplo, Volta Redonda, empréstimos, financiamentos das Forças Armadas, todos os outros governos que optaram por alinhamento automático, isso gera, do outro lado, a sensação de que nós estamos sob área de influência. Então, nós não temos ganhos. A estratégia de alinhamento automático é um grande equívoco e precisa ser redefinida. O Brasil tem uma força comercial, uma força no mundo globalizado que deveria ser respeitada de outra forma. Né? Não tenha dúvidas. Quando falamos, por exemplo, do setor agrícola, do chamado agronegócio, o Brasil está na linha de frente. O Brasil é uma potência com uma capacidade enorme de ser um grande player, um grande jogador. Temos aí, portanto, o papel do governo de negociar acordos, inserção nesse mundo globalizado, nos grandes blocos econômicos que vão fomentar não só o desenvolvimento, por exemplo, na região sudeste, mas isso vai se espalhar por todo o país, jogando o Brasil como um grande player, né, nesse campo. E, professor, para encerrarmos rapidamente, se Biden ganhar, além da questão ambiental, pode vir uma certa vingança por causa da proximidade com Trump? Não é, na minha avaliação, esse não é o estilo do Biden. Biden é um negociador, um político experiente e ele vai saber, né, ter uma visão ampla do Brasil, não olhando apenas uma árvore, mas a floresta em toda, para usar uma metáfora, e sem dúvida o Brasil é também um importante aliado para os projetos de desenvolvimento, para a gente superar, né, como a gente viu hoje no nosso jornal aqui da Gazeta, os problemas sérios que temos causados pela pandemia. Perfeito, eu conversei aqui com Sidney Ferreira Leite, que é especialista em relações internacionais. Professor, muito obrigado, uma boa noite. Um forte abraço a todos. Com vocês.